Olá pessoal, essa é a segunda parte do mini curso sobre buracos negros e hoje a gente vai discutir as aplicações da ideia de buraco negro, como o buraco negro ajuda a gente a entender o universo e as fronteiras no entendimento. Em astrofísica, já antes mesmo da ideia de buraco negro ter se firmado em física teórica, já se estudava objetos que eram compactos, muito pequenos e que emitiam uma grande quantidade de luz. Então, desde a década de 60, os astrofísicos falam em quasares, que são objetos que emitem uma luz coerente, quase como uma estrela, mas em uma luminosidade tão grande quanto uma galáxia inteira. E apesar de terem sido observados, esses objetos tinham um mecanismo de geração de luz meio misterioso, até que Zeldovich, em 1971, propôs um mecanismo no qual o objeto poderia gerar luz se ele fosse composto de um plasma ou um gás se movendo a velocidades relativísticas ao redor de um buraco negro. Então, esse gás, esse plasma, se movendo a essas velocidades, leva o nome de disco de acreção, porque com a velocidade imensa e a condensação do momento angular do gás, à medida que ele vai se aproximando do buraco negro, ele se achataria na forma de disco, bem parecido com o mecanismo que faz com que o sistema solar seja essencialmente plano. Por outro lado, quando ele se move a velocidade alta, a própria rotação, a velocidade alta de rotação, faz com que a aceleração desse gás seja alta, então a aceleração faz com que o gás, as partículas carregadas emitam luz. Essa luz ela é emitida de forma preferencialmente em relação ao eixo de rotação, é isso que é a figura aqui que tenta ilustrar. E esse mecanismo é um mecanismo possível de emissão de uma quantidade muito grande de luz essencialmente coerente, como se fosse um único corpo negro, por assim dizer. Então, isso é um dos mecanismos possíveis. Hoje em dia há outros, mas esse mecanismo é o mais consensual, por assim dizer. Os astrofísicos eles estão chegando a um consenso de que esse mecanismo é o que está por trás da maioria dos objetos compactos, como a gente chama hoje, que emitem muita luz. O mecanismo de Zeldovich de amplificação dessa luz emitida pelo plasma girando ao redor do buraco negro tem base no chamado processo Penrose, que foi proposto cerca de 5 anos depois pelo matemático inglês. Nesse processo, o Penrose propôs que uma partícula com uma determinada energia, ao cair no buraco negro, ela poderia, se houvesse sincronização do processo, ejetar parte da massa dela, parte da energia, e assim sair com a energia maior do que entrou. Então, esse processo ele faz uso do fato que um buraco negro girante possui uma ergosfera, que é uma região do espaço-tempo no qual curvas com aceleração finita não podem ficar paradas. E, nesse caso, uma curva com aceleração suficientemente pequena, um observador com aceleração suficientemente pequena nessa região, teria uma energia que, do ponto de vista de quem está no infinito, poderia ser considerada como negativa. Quando ele perdesse essa energia, quando ele perder essa energia, parte do objeto poderia sair com energia maior do que entrou. Então, a contrapartida disso em termos de campos eletromagnéticos, é o processo superradiância, que, na verdade, é um primo muito próximo do processo descrito em, eh, em teoria de campos, chamado de paradoxo de Klein, que é o processo de geração de pares de um campo, geração de pares de partículas, quando esse campo está
interagindo com o potencial externo. Outro ponto é que a contrapartida em campos desse processo, ela amplifica a luz ou o campo eletromagnético que entra no buraco negro, e essa amplificação é coerente. Então, a luz que sai, ela sai de forma coerente. É por isso que a luz que é gerada no processo Zeldovich, ela tem uma frequência bem definida, muitas vezes. Tá? Os processos que esse fenômeno é mais pronunciado são os processos de bursts de raios gama, gamma ray bursts, curtos, em que uma quantidade enorme de energia, cerca de uma massa terrestre, coisa que vale, é ejetada desse buraco negro de uma vez só, de forma coerente sob a forma de raios gama, são os raios eletromagnéticos mais energéticos possíveis. E o que se sabe hoje é que, na verdade, essas estruturas são muito comuns. Então, a maior parte das galáxias visíveis daqui da Terra, via telescópios, elas possuem um buraco negro no interior, um objeto compacto desses, e quando esses objetos são que se chama de oticamente ativos, eles emitem energia em grandes quantidades. Essa energia pode ser vista sob a forma de raio-x. Então, no canto superior direito do slide, você vê uma fonte de raio-x detectada pelo satélite Chandra, que está mapeando esse tipo de fenômeno. E dentro da nossa própria galáxia, você pode ter regiões compactas com uma quantidade enorme de massa. Então, no canto superior, no canto inferior direito, você vê as trajetórias acompanhadas de estrelas perto do centro da nossa galáxia, perto da constelação de Sagitário. Essas estrelas com as trajetórias descritas em azul, elas orbitam um objeto muito denso e pequeno numa região relativamente pequena da galáxia, cerca de 3 anos-luz. E esse objeto, que tudo indica, com uma massa de cerca de 10 milhões de massas solares, ele tem que corresponder a um buraco negro. Se não corresponder a um buraco negro, significa que a gente não entende nada sobre a estrutura dele. Ainda sobre o buraco negro no centro de nossa galáxia, esse filme passado aqui, ele apresenta a trajetória dessas estrelas ao redor desse ponto e como a gente pode fazer medições razoavelmente bem precisas, isso afinal de contas é na nossa própria galáxia, ele não precisa ser oticamente ativo para ser detectado. Então você vê na parte final do filme uma estrela girando ao redor de um centro que você não vê, um centro de massa não visível, escuro. E essa estrela, ela nos dá pistas sobre esse centro, porque o período dela é um período relativamente curto, cerca de 15 anos, enquanto que a distância do semi-eixo maior da órbita dessa estrela ao centro, ao foco da elipse, é cerca de 2 ou 3 vezes maior do que a órbita de Plutão. Isso dá cerca de 10 horas-luz. E simplesmente da razão obtida pela lei de Kepler, vocês podem chegar à conclusão que a massa que está dentro desse foco, dentro desse centro, é cerca de 10 milhões de vezes maior do que a massa solar. Esse objeto, como eu tinha dito antes, ele, até onde se sabe, tem que ser um buraco negro, ele não emite luz, não tem nenhuma outra emissão visível, nem sequer neutrinos, e a gente não conhece que tipo de estrutura, que tipo de matéria poderia dar origem a um objeto tão denso, se e mesmo assim é maior do que
o seu raio de Schwarzschild. Então, para todos os efeitos, o objeto que está no centro da nossa galáxia é um buraco negro. Como a massa dele é muito grande, esses objetos normalmente são chamados de buracos negros supermassivos. E a gente vai contrapor eles nas aplicações astrofísicas, os buracos negros supermassivos, dos buracos negros cuja massa é da ordem de 10 a 100 massas solares, que são chamados buracos negros estelares. A origem dos dois é tida como diferente, porque o buraco negro massivo tem forçosamente que ter surgido do amalgamento de vários buracos negros de massas solares e tem que aparecer da absorção de muita matéria ao redor, enquanto os buracos negros de massas solares, massas estelares, eles podem ter aparecido de forma usual, do jeito que Chandrasekhar imaginou, pelo simples colapso gravitacional de uma estrela no final da vida, ou ainda de colisões entre estrelas e nêutrons ou objetos menos compactos. Então, outro exemplo de objeto supermassivo, de buraco negro supermassivo, veio na forma de uma fotografia tirada em 2019 pelo consórcio de radiotelescópios conhecido como Event Horizon Telescope, o telescópio do horizonte de eventos. Nessa foto a gente vê um retrato do buraco negro supermassivo ao redor, no centro da galáxia Messier M87, que fica a cerca de 2 milhões de anos-luz da Via Láctea. Essa galáxia tem um buraco negro cuja massa é da ordem de 10 bilhões de massas solares. E a gente pode medir essa massa, né, olhando a estrutura da galáxia como um todo. A ampliação que faz com que a gente consiga ver o que está no centro é um avanço técnico formidável, porque necessita da coordenação de todos esses radiotelescópios espalhados ao redor da Terra e necessitam de uma análise de dados razoavelmente complicada. Então, isso por si só já é um feito tecnológico impressionante. Do nosso ponto de vista, a gente pode reconhecer nessa foto algumas das estruturas que a gente falou antes. Então, aqui vocês veem a parte laranja da foto, corresponde a esse disco de acreção, como a gente tinha falado, que está basicamente no plano da foto, ele está perpendicular à linha de visão. E, apesar de estar um pouco rodado em relação ao ângulo de visão, a gente vê isso porque a parte inferior do disco de acreção ela é muito mais clara que a parte superior. Essa parte inferior corresponde o disco de acreção girando ao redor da estrela de forma que nessa parte mais clara o plasma está vindo em direção da Terra e na parte mais escura o plasma está se afastando da Terra. Então, a emissão da luz ela sofre menos influência da gravitação do buraco negro. A parte escura do buraco negro corresponde à estrutura composta que vem do horizonte de eventos, que no caso desse buraco negro particular, ele não é exatamente esférico, porque o buraco negro tem um momento angular razoável, e da luz que passa suficientemente próxima desse horizonte e é absorvida por ele. Então, isso é chamado pelo pessoal que trabalha em astrofísica de sombra do horizonte de eventos. E essa sombra, na verdade, faz com que o horizonte pareça bem maior do que ele é, na verdade. Esse, em particular, pode ser de 3 a 4 vezes em circunferência maior do que o horizonte de eventos que você pode calcular da fórmula da métrica de Kerr com os resultados medidos para a massa e o momento angular desse buraco negro. O outro mecanismo que também é previsto pelas equações de Einstein, e que também é muito importante para detecção e monitoramento de buracos negros, são as ondas gravitacionais. Então, ondas gravitacionais elas são os parentes próximos das ondas
eletromagnéticas, e elas aparecem, na verdade, por um requisito de relatividade restrita. A relatividade restrita diz que há uma velocidade máxima, e essa velocidade máxima implica que pulsos ou perturbações elas têm necessariamente que propagar como uma onda. Na relatividade geral, esse requisito, que é mais geral, porque só precisa de relatividade restrita, apresentado, você pode ser convencido facilmente da existência das ondas com o estudo da gravitação linearizada, por exemplo. E aí você descobre que na relatividade geral você tem ondas transversais, ondas gravitacionais transversais, com duas polarizações, exatamente como no caso das equações de Maxwell. Quando o campo é fraco, ainda por cima, você pode linearizar as equações de Einstein e você descobre que há, na verdade, um paralelo quase completo com as ondas eletromagnéticas. O que quer dizer isso? Bem, você obtém ondas gravitacionais por um processo muito parecido da obtenção de ondas eletromagnéticas. Você pode obter ondas gravitacionais fazendo com que massa, que são os análogos de carga em gravitação, se movam num circuito fechado, como você faz com ondas eletromagnéticas, fazendo com que cargas se movam gerando correntes. O análogo da corrente de massa vai gerar o análogo gravitacional do campo magnético. E o acoplamento do campo magnético com o campo elétrico vai formar a onda gravitacional, assim como acontecia com as ondas eletromagnéticas. Para efeito de ilustração, a gente pode dividir as polarizações normalmente em dois tipos. A tipo mais, ela passa, você pode pensar que ela está atravessando um círculo de massa com densidade uniforme de forma transversal, e ela faz com que esse círculo de massa se deforme em uma elipse na direção horizontal e na direção vertical, alternativamente, alternando entre as duas. Essa deformação ela é medida pelo LIGO e pelos detetores desse tipo, e elas dão informação de onde a onda surgiu e qual a direção que ela trafega. O outro tipo de polarização possível é a polarização em X, no qual a deformação desse anel de massa ocorre nas direções transversais, na direção diagonal da propagação da onda. Então, essas duas elas são as duas polarizações distintas, que são análogas às polarizações transversais do campo eletromagnético. A diferença fundamental das ondas gravitacionais para as ondas eletromagnéticas é porque o acoplamento que faz com que as ondas eletromagnéticas sejam fortes é o acoplamento eletromagnético, é dado pela constante de estrutura fina. Enquanto que o acoplamento análogo para a gravitação ela é baseado na lei de Newton, na constante de gravitação universal. E por isso as ondas eletromagnéticas elas são muito mais débeis, elas carregam muito menos energia do que as ondas gravitacionais. Então, para efeitos de comparação, você pode pegar uma barra de 1 kg com 1 metro, e se você fizer essa barra girar a 1 radiano por segundo, você vai gerar uma potência você vai emitir uma potência de 10 a menos 54 watts, que é cerca de 40 ordens de magnitude menor do que se você fizesse isso com uma barra carregada. A outra diferença fundamental é porque, do ponto de vista esférico, ou seja, do ponto de vista da emissão da radiação, a radiação gravitacional ela é fundamentalmente uma radiação de quadrupolo. Então, na verdade, ela se dispersa mais do que a radiação eletromagnética, que pode ser de dipolo. A razão para isso não é tão difícil de entender, porque o termo de dipolo da radiação eletromagnética ele surge porque a carga vem em dois sinais, tem uma carga positiva e uma carga negativa. Enquanto que a massa ela só tem uma carga, só tem um tipo de sinal, ela é sempre atrativa.
Então, não há termo de dipolo possível e só há termo de quadrupolo. Isso dá origem a uma distribuição angular diferente para a radiação gravitacional, comparado com a radiação eletromagnética. Então, para gerar energia para emitir energia de forma razoável, usando ondas gravitacionais, você precisa de fontes muito, muito energéticas. Como a energia é igual à massa, então isso significa fontes muito, muito massivas. Então, o melhor exemplo que a gente tem de emissão de ondas gravitacionais até agora vem da colisão entre sistemas de buracos negros. Essa colisão ela tem várias estruturas e é um problema teórico razoavelmente complicado, mas desde 2004 as pessoas conseguiram fazer a simulação dessas colisões em computador. Essas simulações são muito importantes para que a gente consiga comparar os sinais que a gente consegue medir usando os detetores e, a partir daí, tentar extrair dados, como, por exemplo, a massa dos constituintes que envolvem o processo de colisão, os dois buracos negros nesse caso, e seus momentos angulares. Então, isso normalmente é o objeto de estudo das pessoas que trabalham com relatividade geral numérica e é uma conta razoavelmente sofisticada do ponto de vista computacional. Eu vou apresentar aqui esse vídeo feito pelo pessoal do Max Planck na Alemanha, mostrando a simulação das colisões de buracos negros, de dois buracos negros, e das ondas gravitacionais geradas a partir desse processo. Vocês notem que as ondas elas vão ter um perfil de cor diferente, essa cor é indicativa da polarização da onda, e ela vai ter uma distribuição angular também diferente. Então, olhem e analisem. Enquanto o processo de colisão de dois buracos negros ele só pode ser estudado no computador via simulação, é, o resultado final do processo de colisão é um único buraco negro, como vocês viram, e esse último produto final, o último buraco negro, ele vai passar um tempo, vai demorar um tempo até que o seu horizonte de eventos se acomode. Durante esse processo de acomodação, esse buraco negro vai emitir energia, vai perder energia, e essa energia também é medida como ondas gravitacionais. Tá? Essa é a parte do processo de colisão chamada de ring down, quando o buraco negro final está se acomodando no seu estado estacionário. A parte importante desse ring down é que, como o buraco negro é um objeto relativamente simples, como a gente viu, ele só depende da massa do momento angular e talvez da carga, esses modos quase normais eles são calculados de forma analítica dentro do processo de linearização das equações de Einstein. Então a gente pode tomar as equações de Einstein, supor a existência de vácuo, porque normalmente durante o processo de colisão, os buracos negros já varreram toda a matéria que está ali entre um buraco negro e o outro, não que haja órbitas estáveis entre eles de qualquer forma. E essas equações do vácuo elas podem ser linearizadas e os modos normais de vibração podem ser analisados. Tecnicamente, a gente chama os modos de vibração de quase normais, porque as frequências obtidas elas não são reais. Existe uma possibilidade existe uma necessidade de decaimento dessas frequências. Então elas têm uma parte imaginária diferente de zero. Do ponto de vista teórico, é interessante também analisar modos quase normais, porque eles podem ser indicativos se houver modos quase normais com a parte com a frequência com a parte imaginária positiva, eles podem ser indicativos de instabilidades do buraco negro. Então, isso também é um objeto de estudo teórico, porque há vários buracos negros, não necessariamente do tipo que a gente encontra na natureza, mas como a gente vai ver, buracos negros que são importantes no estudo de outros sistemas.
que podem apresentar instabilidades. E aí a gente vai ter que parar e entender o que é que significam essas instabilidades em cada contexto. Do ponto de vista da astrofísica, que a gente está falando até agora, o estudo desses modos quase normais são importantes porque deles a gente consegue extrair informação do produto do processo de colisão. Qual é a massa e o momento angular do buraco negro que foi resultado da colisão do sistema anterior. Então, para recapitular, aqui a gente está indicando quais são as fases do processo de colisão. A gente tem uma espiral descendente, que é onde os dois buracos negros estão rodando um em direção ao outro, com uma perda de energia, emissão de ondas gravitacionais. Essa perda de energia faz com que a frequência da órbita de um em relação ao outro aumente, até que os dois objetos cheguem suficientemente próximos para que os horizontes comecem a se amalgamar. Essa fase que chama de merger. E dentro dessa fase é uma emissão muito grande de radiação eletromagnética. Então, esse é desculpem, radiação gravitacional. Esse é o momento de máxima amplitude da, da, da radiação emitida. Quando eu digo máxima amplitude, a gente tem que colocar as coisas em contexto. Essa máxima amplitude acontece, obviamente, próximo do local da colisão, numa certa região que já passa a ser uma região de longa distância do processo, em forma inteiramente análoga que acontece com emissão de onda eletromagnética. E a amplitude corresponde a, como a gente viu, a amplitude da onda corresponde a essa deformação do espaço-tempo, que fazia, no slide anterior, fazia com que o círculo de massa se deformasse no elipse. Essa deformação, na verdade, ela é muito pequena aqui na Terra, de forma, vai com 10 a menos 21 do aspecto entre uma direção e a outra, é chamado de strain. E a gente tem que lembrar que como esse campo ele é do tipo radiação, ele não cai com o inverso do quadrado da distância, ele cai simplesmente com o inverso da distância. Então, a uma direção de cerca de 1 bilhão de anos-luz, essa amplitude máxima ela é da ordem de 1 centímetro. Então, mesmo parecendo uma coisa 1 centímetro por metro, eu deveria dizer, mesmo parecendo uma coisa muito potente, na verdade ela não consegue deformar tanto o espaço-tempo assim. O espaço-tempo ainda é bastante rígido. Todo esse processo acontece num intervalo de tempo relativamente pequeno, então aqui a gente está vendo que a parte em espiral do amalgamento dos horizontes de evento aconteceu no intervalo de menos de 0,4 segundos. E a gente pode interpretar, a gente pode ver, na verdade, que a frequência ela é da ordem de 100 Hz. Então como você tem um décimo ou alguma dezena de frequências nesse intervalo de tempo. Essa frequência ela é limitada pelo tamanho do sistema. Esse caso particular, a gente tem buracos negros com raio de Schwarzschild da ordem de centenas de quilômetros. Então, uma conta simples faz com que a gente não consiga ter uma frequência muito maior do que 1 kHz, que é a frequência, que é o tempo que a luz demora para atravessar esse raio. Então, como os buracos negros têm um tamanho pequeno, mas ainda assim grande, né? Porque lembra que um buraco negro de massa solar tem raio de 3 quilômetros. A gente espera então que a frequência dessa onda emitida seja da ordem de centenas de hertz. Então, para completar a discussão, a gente vê aqui na parte final esse decaimento que eu estava falando ontem, antes vindo da relaxamento desses modos quase normais. Então a gente tem, depois do processo de amalgamento dos dois horizontes, a gente tem esse decaimento da amplitude da onda, e esse decaimento permite que a gente consiga calcular tanto a massa quanto o momento angular
do produto do processo de colisão. Essa região da emissão das ondas gravitacionais é chamada de ring down. O estudo desse processo de colisão de buracos negros por ondas gravitacionais é relativamente recente, é coisa de 5 anos para cá, e a gente tem essencialmente um único observatório, por assim dizer, via o LIGO. O consórcio do LIGO com o Virgo corresponde a 3 interferômetros, são colocados em partes diferentes do globo terrestre, 2 nos Estados Unidos e 1 na Itália, e com isso a gente consegue triangular a fonte da radiação detetada. No futuro próximo, novos detetores vão se juntar ao consórcio. Na Índia já está em processo de comissionamento. E a gente espera detectar um número muito maior de eventos. Até agora a gente tem cerca de 30 eventos, aproximadamente, todos eles correspondendo a buracos negros com massas razoáveis. Então, o mais energético já medido foi medido em agosto de 2019 e esse processo corresponde à colisão entre 2 buracos negros com massa de aproximadamente 80 vezes a massa solar, se juntando num buraco negro com massa de 160 vezes a massa solar. São buracos negros ainda pequenos, se comparados com o buraco negro detectado pelo Event Horizon Telescope, que tinha da ordem de bilhões de massas solares. Mas nesse processo a gente consegue fazer algumas descobertas sobre o quão comum é o processo de colisão de buracos negros no universo, o que dá uma ideia de quão comuns são os buracos negros no universo. E a gente descobre, na verdade, que existe uma quantidade razoável de buracos negros dentro da própria Via Láctea. Números estimam entre 1 e 10 milhões. E durante esse processo é emitida uma quantidade razoável de energia durante o processo de colisão. Por exemplo, nessa colisão entre esses 2 buracos negros de massa próxima de 80 vezes a massa solar, foi-se estimado, foi-se medido, na verdade, que a quantidade total de massa emitida foi da ordem de 5 vezes massas solares. Então, vocês podem notar que há uma quantidade razoável de energia sendo emitida na forma de ondas gravitacionais. E essa energia simplesmente se dispersa pelo universo. Então, é uma coisa que tende a ser interessante para o estudo de dinâmica estelar, ou dinâmica galáctica, a longo prazo. A quantidade de eventos que foi medida com massas próximas não é acidente. Isso, na verdade, tem a ver com o detetor. O detetor ele é mais sensível a colisões envolvendo buracos negros com massas de 10 a 100 vezes massa solar. E a gente tem, em outras regiões, a gente tem outras alternativas. Por exemplo, para buracos negros relativamente pequenos, a gente também pode detectá-los usando os gamma ray bursts e os processos astrofísicos que eu tinha falado antes. Então, esses buracos negros eles podem emitir uma quantidade razoável de energia, nesse caso na forma de ondas eletromagnéticas, e esse processo pode ser pode apontar para a existência de buracos negros fora dos pares, fora do processo de colisão. Então, o buraco negro continua lá. A gente não tem uma ideia muito precisa do que qual é a distribuição de buracos negros com massas maiores. E essa distribuição pode ter um impacto, por exemplo, no problema da matéria escura, porque esses buracos negros não correspondem ao que a gente entende por matéria bariônica, ele não se comporta da mesma maneira, apesar de ter a mesma equação de estado. Eles são essencialmente, como eles só interagem gravitacionalmente, eles obedecem a equação de estado igual à da poeira, então igual à da matéria. Então, se a gente tiver muitos buracos negros
com massas muito massivas. Então, a razão razoável da massa galáctica na forma de buracos negros, que não pode estar no centro, porque por outros motivos, que não cabe agora a gente entrar, mas de qualquer forma, com uma quantidade razoável de buracos negros, a gente pode acabar tendo uma quantidade menor de matéria escura em outras formas. Então, isso pode ter um impacto razoável no futuro próximo. Então, agora a gente vai falar de outra aplicação da ideia de buraco negro, e essa aplicação ela se baseia em dois fatos. O primeiro é que as equações de Einstein elas envolvem, assim como o campo eletromagnético e o campo das forças nucleares, principalmente a força nuclear forte, ela envolve partículas sem massa, os gravitons, assim como os gluons e os fótons não têm massa. Porém, o campo gravitacional ele também é interagente e isso contrapõe ele com o campo eletromagnético. Na verdade, torna ele mais parecido com o campo de força forte do que com o campo eletromagnético. Então, as equações de Einstein elas também dão margem ao estudo de sistemas com partículas sem massa, mas fortemente interagentes. Mais do que isso, as equações clássicas elas também incorporam dentro delas, pode ser visto desde o trabalho do Penrose com Hawking, um processo de diminuição dos graus de liberdade, decimação, como se diz em mecânica estatística, dentro delas. Então, há equivalência formal entre a evolução radial em relatividade geral, o processo de você alterar a coordenada radial em relatividade geral, e um processo de mecânica estatística que consiste em tomar graus de liberdade que são correlacionados, como por exemplo spins apontando na mesma direção, e substituir eles por um único spin. É um processo que se chama decimação em mecânica estatística. Então, em mecânica estatística, esse processo de decimação ele é a base do chamado grupo de renormalização, que se presta a estudar o comportamento de sistemas estatísticos a uma distância muito grande comparada com as distâncias naturais do sistema. Então, por exemplo, voltando à rede de Ising, a pergunta pode ser feita o que acontece com a correlação do sistema quando a separação entre os pontos da correlação, a probabilidade relativa de encontrar magnetização em sítios distintos, for se comportar quando a distância entre esses sítios distintos for muito maior do que a distância entre sítios. Então, esse processo no grupo de renormalização está intimamente ligado com o estudo de transições de fase de segunda ordem e fenômenos críticos. Em relatividade geral, as equações análogas são chamadas equações de Ricciarduri e elas também dão origem a uma espécie de decimação, o que pode, na verdade, levar a gente a tentar entender o processo de decimação como um processo geométrico. Lembre que as equações de Einstein elas nos dão a geometria do espaço-tempo. Então, esses processos gerais, eles, se forem geometrizados, eles se comportam exatamente como na equação de Einstein, no qual interações entre objetos elas deformam a geometria do espaço, por assim dizer, deformam as interações. Então, a gente pode se perguntar o que acontece com vários sistemas à medida que a gente analisa ele de forma geométrica. E uma das coisas que sobressaem dessa equivalência formal é uma analogia entre estados térmicos no sistema de mecânica estatística e buracos negros em relatividade geral. Então, aqui eu estou tentando representar isso por essa evolução radial que leva o sistema da esquerda para a direita. E esse sistema da esquerda ele tem muitos graus de liberdade. Os graus de liberdade são representados por essas setas. Vocês podem pensar no sistema de Ising, por exemplo. E à medida que eu vou evoluindo isso radialmente, o número de graus de liberdade efetivos do sistema diminui,
porque o número, você pode pensar no número de graus de liberdade como proporcional à área. Se você pensar na fórmula de Bekenstein, isso é simplesmente o modelagem de um sistema térmico do ponto de vista do buraco negro. O buraco negro tem um grau de liberdade, a entropia é proporcional à área, então o grau de liberdade, o número de graus de liberdade é proporcional à área. Se na evolução radial essa área diminui, o número total de graus de liberdade diminui. E isso é exatamente o que acontece no processo de decimação em mecânica estatística, no qual você substitui um grau de liberdade por vários graus de liberdade correlacionados por um único, pensando sempre que você está analisando o sistema a distâncias cada vez maiores. Então, essa analogia, ela leva um nome geral de correspondência gauge gravidade ou calibre gravidade, e ela pode ser usada para estudar vários sistemas, porque a gente sempre pode analisar a evolução radial de um sistema genérico. Então, do ponto de vista de aplicações, o sistema genérico corresponde à escolha das simetrias do sistema que a gente está tentando representar, e a evolução radial é feita pelas equações de Einstein. Isso pode ser feito com vários sistemas. Então, talvez um dos mais comuns ou mais famosos é o sistema de plasma de quark-gluon. Como eu disse, tem uma analogia mais forte entre gravitação, já que ela é acoplada, com cromodinâmica quântica. E em cromodinâmica quântica você tem essencialmente quarks e gluons. Se você não usar a interação com a força nuclear fraca e só usar os dois primeiros, ou só usar os dois quarks mais leves, você pode desconsiderar as massas dos quarks e todas as partículas são sem massa. Nesse sistema, você é levado naturalmente a considerar correlações em longas distâncias, e essas correlações de longas distâncias podem ser estudadas usando esse análogo entre as equações de grupo de normalização e as equações de Einstein. Então, isso é uma área já bastante estabelecida de pesquisa. O plasma de quark-gluon é um dos sistemas estudados. Você pode estudar supercondutores, colisões de íons pesados e mecânica dos fluidos para fluidos fortemente acoplados. Bom, uma das perguntas que aparecem naturalmente desse tipo de relação é quando você substitui um estado térmico por um buraco negro, você está implicitamente assumindo que a gravitação, ou a relatividade geral, ela corresponde a uma descrição termodinâmica do sistema. E talvez a razão mais clara para que isso seja verdade é que a entropia de Hawking-Bekenstein ela pode ser entendida como uma contagem de graus de liberdade, mas esses graus de liberdade que a entropia de Hawking-Bekenstein conta, com certeza não são graus de liberdade da métrica. Lembre que os graus de liberdade da métrica são essencialmente porque a métrica ela é exatamente definida pelas cargas associadas ao buraco negro, a massa, o momento angular e a carga elétrica. Então, quando você diz que a entropia do buraco negro é a área dividido por 4, essa entropia, se você tentar entender ela do ponto de vista microcanônico, contando o logaritmo do número de estados disponíveis, esses estados não podem corresponder a estados da métrica, ele tem que corresponder a outra coisa. A situação ela é um pouco complicada, porque a ação, ou melhor, a entropia, ela é uma quantidade geométrica na relatividade geral, a área. Porém, os sistemas que a gente obtém hoje, que a gente pode chamar de buracos negros, por exemplo, os buracos negros que você obtém em teoria de cordas, eles são buracos negros quânticos, no sentido que é definido em uma teoria quântica de gravitação, mas os graus de liberdade, quando você consegue calcular a entropia, os graus de liberdade que essa entropia conta, eles não são geométricos, eles são deformações
da corda, ou a corda que liga interações entre branas ou coisas do tipo. Isso não tem uma correspondência geométrica direta, mesmo porque a teoria de cordas ela é fracamente interagente quando a gravitação é fortemente interagente. Então, quando a gravitação é fortemente interagente, a gente não pode falar muito bem de métrica, porque a gente espera que flutuações quânticas sejam muito fortes. Então, o próprio conceito de distância fica uma coisa que não é classicamente bem definida. E aí é que aparece o primeiro problema, porque esses buracos negros são que a gente consegue construir usando mecânica quântica, eles dependem da teoria que a gente está considerando, no caso, teoria de cordas. Existem outras teorias também no qual você pode definir buracos negros, teorias quânticas. Mas, apesar de você ter essa equivalência formal e você conseguir calcular a entropia deles e ver que a entropia ela corresponde à entropia de Hawking-Bekenstein, você não consegue entender a natureza desses graus de liberdade que essa entropia está contando. Então, a pergunta que você pode colocar agora nesse momento é que se a entropia igual à área é um entendimento genérico, no sentido que a gente pode recuperar uma ideia de geometria mesmo na teoria quântica, ou isso só pode ser obtido em modelos específicos, alguns modelos particulares em que a gente consegue estabelecer uma relação entre os graus de liberdade e geometria. Em teoria de cordas, essa dicotomia ela é um pouco mais dramática, eu diria. Então, a estrutura clássica de um buraco negro ela é simples, mas ainda assim ela não é trivial. Então, como a gente viu, a gente tem, em geral, com um buraco negro girante, uma ergosfera, a região no qual observadores com aceleração finita não podem ficar parados. A gente tem um horizonte externo, que eu estou tentando representar com uma cor mais escura, que corresponde a esse ponto de não retorno. Se você atravessar o horizonte, você vai forçosamente cair no buraco negro. Os buracos negros girantes eles têm outro horizonte, que é o chamado horizonte interno, que esconde a singularidade da métrica. E a característica desse horizonte interno é problemática mesmo na teoria clássica. Esse horizonte interno corresponde a um ponto a partir do qual a gente não pode mais fazer predições, a gente não pode mais evoluir a dinâmica sem conhecimento do que acontece no interior do buraco negro. Então, ele é também chamado horizonte de Cauchy por causa disso. Ele corresponde a um ponto final do processo de evolução a partir do estado inicial. E há indícios indiretos de que esse horizonte interno ele é instável, dadas as flutuações da métrica. Em teoria de cordas, é muito difícil tentar obter informação sobre o interior do buraco negro simplesmente olhando correlações e o que acontece do lado de fora. Isso é um dos problemas do paradoxo da informação que a gente tinha falado na aula passada. A gente continua com a ergosfera em geral, porque a gente pode obter buracos negros girantes, apesar de que esses buracos negros girantes não correspondem aos buracos negros que a gente observa nos processos astrofísicos, por exemplo, na colisão que gera onda gravitacional. Mas o que acontece a partir do horizonte externo é uma coisa dependente de modelo. Alguns dos modelos em que a gente tem mais controle, como por exemplo aqueles que aparecem diretamente da conexão entre gravidade e calibre, a relação entre teorias de Super Young e Mills em n igual a 4 e cordas tipo 2B, e esses a região a partir do horizonte para dentro, corresponde a uma espécie de condensado de cordas, ou seja, um estado coerente e altamente correlacionado, que não tem nenhuma das estruturas clássicas que a gente associa. Não existe um horizonte interno e não existe uma região de vácuo. Na verdade, o próprio conceito de métrica ele perde o sentido a partir do horizonte externo. Isso é uma coisa problemática, porque a gente espera que as leis da natureza sejam locais e que haja
uma barreira ou um limite bem estabelecido entre a descrição clássica e a descrição quântica. Uma das coisas que transparece da teoria clássica é que, por exemplo, a atração gravitacional, o valor de kappa que a gente tinha definido na aula passada, ele é, na verdade, bastante pequeno no horizonte. Então, por exemplo, para um buraco negro da ordem do tamanho da galáxia, como, por exemplo, o buraco negro supermassivo, essa aceleração no horizonte ela pode ser da ordem de 1 g. E a gente sofre essa aceleração aqui na Terra, mas a gente não vê fenômenos quânticos muito fortes, nem macroscopicamente visíveis. A descrição em teoria de cordas desse buraco negro, no entanto, apesar de haver uma aceleração pequena, as flutuações quânticas seriam tão grandes que até o efeito de espaço-tempo, até a medida de distância dentro do horizonte de eventos seria impossível. E a gente está falando de distâncias aqui que são da ordem do sistema solar, não são distâncias pequenas. Então, essa descrição do buraco negro em teoria de cordas, ela é, na verdade, bastante paradoxal e não é aceita por toda a comunidade exatamente por trazer esse problema. De qualquer forma, há muito que se entender, porque a descrição que a gente obtém do buraco negro em teoria de cordas, ela é uma descrição que a gente chama euclidiana, e ela só pode ser transladada para objetos que a gente vê na natureza via uma continuação analítica. E essa continuação analítica sempre dá margem a escolhas. De qualquer forma, é muito difícil fazer predições, principalmente para buracos negros dinâmicos, em que há uma dinâmica não trivial, como, por exemplo, um fluxo de matéria entrando e saindo do buraco negro. Entrando na forma usual e saindo na forma de radiação de Hawking. Então, essas tensões entre a descrição local da física com a imagem quântica do buraco negro levaram à formulação, em 2012, do paradoxo do firewall, que diria que teria que haver uma ruptura da física clássica já no horizonte. Esse paradoxo ele pode ser entendido de várias formas, e um deles é que a energia do sistema no horizonte, a energia medida por um observador em queda livre no horizonte, já tenderia ao infinito. Isso, de novo, é um problema de modelo. A gente pode ter que desistir de alguma das hipóteses do modelo. A mais plausível de ser, a mais fraca, na verdade, de ser desprezada é a localidade. A gente pode ter simplesmente correlações entre objetos no buraco negro que são da própria ordem do raio de Schwarzschild, do tamanho do buraco negro, e isso faria com que o buraco negro fosse uma espécie de condensado de Bose-Einstein, em que há correlações a longas distâncias. Isso é uma das resoluções. Isso ainda é objeto de pesquisa. Então, e há outras resoluções, por exemplo, uma contagem de graus de liberdade puramente geométrica, que evita esses problemas de unitariedade em mecânica quântica. Então, uma das propostas corresponde ao fato que algumas das simetrias de calibre envolvidas, que são simplesmente simetrias de reparametrização, elas em geral são quebradas pela existência do horizonte de eventos, e como essas simetrias de calibre agora são quebradas, elas têm que ser associadas a simetrias globais. E simetrias globais, elas levam a diferentes graus de liberdade. Então, em princípio, isso poderia contar o número de graus de liberdade da fórmula de Bekenstein-Hawking. Há um problema aí também, porque essa contagem, de novo, ela leva a uma escolha que é razoavelmente, apesar de ser razoavelmente natural, não é também sem escolhas arbitrárias, e essas escolhas podem ser encaradas como não naturais. Então, o assunto está longe de ser resolvido.
Algumas das descrições extras vêm da parte de tentar analisar essas correlações do interior do buraco negro e tentar uma analogia entre as correlações e buracos de minhoca. Então, correlações em mecânica quântica, elas normalmente levam o nome de emaranhamento. Então, há uma relação muito estreita entre o estudo dessas correlações e a teoria de informação quântica. Então, isso acaba levando a considerações sobre a própria existência do espaço-tempo. Então, é o it von qubit, como o jargão fala, proposto pelo Leonard Susskind, de Stanford. E, bem, há outras formulações alternativas vindas de loop quantum gravity e teorias alternativas de gravitação quântica. Qualquer coisa que você obtenha dessa forma, ela ainda assim deixa algumas perguntas em aberto. Os buracos negros que a gente obtém, que a gente consegue calcular até agora em teorias quânticas de gravidade, eles são estáveis. Então, a gente não consegue processo de evaporação, do ponto de vista do processo Hawking, de forma natural. A gente sempre tem que levar em conta algum tipo de dinâmica que não é exatamente bem conhecida. Então, uma das coisas que você pode colocar, uma das perguntas que você pode colocar é se a gente pode incorporar buracos negros não estáveis, ou buracos negros instáveis, dentro dessas teorias quânticas. E isso é importante tanto para o problema de informação quântica, quanto para o problema de réplica, que a gente tinha falado na aula passada. Por exemplo, se a gente conseguir uma modelagem quântica de um buraco negro como o buraco negro de Kerr, que é um buraco negro instável, a gente pode dizer se no final do processo de evaporação, se uma réplica fica ou não fica. E, finalmente, talvez seja o problema mais importante do ponto de vista de aplicabilidade, visto que a gente viu que buracos negros podem ser uma ferramenta útil no entendimento de sistemas fortemente acoplados, como o plasma de quark-gluon, supercondutores, problemas de transporte de fluidos e coisas do tipo. Se essa relação que a gente obteve formalmente entre a evolução de sistemas gravitacionais que tendem naturalmente a buracos negros por colapso gravitacional e estados térmicos, se ela é uma analogia simplesmente formal ou se há algo mais profundo entre eles. Então, uma coisa para se pensar aqui é que há uma formalização, uma analogia formal entre mecânica estatística e mecânica quântica, quando a gente pensa em mecânica quântica na formulação de Feynman. Essa descrição formal ela pode dar origem a várias ferramentas de cálculo em mecânica estatística e mecânica quântica que não eram disponíveis simplesmente pela descrição usual de mecânica quântica, descrição hamiltoniana. Mas a gente encara essa analogia até agora como simplesmente uma formalidade. Então, simplesmente que uma soma sobre histórias equivalente de mecânica quântica é equivalente a uma soma sobre configurações de mecânica estatística. O que a gente tem aqui talvez seja algo análogo, talvez seja simplesmente uma analogia entre a dinâmica de buracos negros e termodinâmica. E visualizar um buraco negro como um estado térmico. Mas também pode ser uma propriedade mais profunda, uma propriedade mais básica entre o que acontece quando você tem graus de liberdade fortemente correlacionados e como esses graus de liberdade fortemente correlacionados podem ser entendidos de forma geométrica. Então eu vou terminar a aula falando da bibliografia. Então, grande parte do material que foi apresentado na primeira aula vem de notas de aula do meu curso de Relatividade Geral, que é baseado fortemente no livro do Wald, de Relatividade Geral, que tem uma descrição mais profunda de buracos negros, num dos últimos capítulos. Para quem estiver mais interessado nas aplicações astrofísicas e no processo de Zeldovich, Penrose, eu recomendo o artigo
de revisão de Super Radiance, do Brito, Cardoso e Pani. Está disponível no Archive. Sobre a ideia da geometrização dos graus de liberdade contados pela entropia de Hawking-Bekenstein, eu posso falar da proposta do Hawking, Perry e Strominger, dos graus de liberdade de calibre que se tornam graus de liberdade globais. Também está disponível no Archive. E, finalmente, a discussão sobre o que se chama de complementaridade de buracos negros, ou seja, como os graus de liberdade geométricos no interior do buraco negro estão correlacionados com os graus de liberdade geométricos no exterior, e a ideia de firewall é apresentada de forma crítica, mas como provocação nesse artigo do Almery, Maroff, Potisky e Sully, também disponível no Archive. Obrigado por terem ouvido e até a próxima.